Eu sei que muita gente diz que a vida começa aos 60, que depois de criar filhos, de construir um lar, de dedicar décadas inteiras a uma família, finalmente chega a hora de viver para si mesma. Eu também acreditava nisso. Acreditava que meus anos dourados seriam de paz, de carinho, de colher os frutos de tudo que plantei. Mas essas pessoas, sinceramente, nunca foram expulsas da própria casa pela nora enquanto temperavam o almoço do filho. Meu nome é Marlene Teixeira de Souza, tenho 67 anos, e essa história começa numa quinta-feira de março que parecia absolutamente comum. O sol entrava pela janela da cozinha daquela casa em Curitiba, onde eu morava há mais de 3 décadas. O cheiro de alho dourado no azeite se espalhava pelo ar, misturado com o perfume das ervas frescas que eu tinha colhido do pequeno canteiro no quintal. Eu estava ali, de avental florido, preparando o frango ao molho que meu filho Cláudio tanto gostava, cantarolando baixinho uma música antiga, pensando em como a vida tinha suas pequenas alegrias escondidas nos gestos mais simples. Se alguém tivesse me dito naquela manhã que em poucas horas eu estaria na rua, sem casa, sem família, sem chão firme debaixo dos pés, eu teria rido. Teria dito que isso era impossível, que era loucura, que meu filho jamais permitiria uma coisa dessas. Que aquela casa era minha, construída tijolo por tijolo com o suor do meu falecido marido Osvaldo, com minhas economias de décadas dando aulas particulares, com cada centavo que juntamos, sonhando um futuro melhor. Mas a vida tem dessas ironias cruéis que ninguém espera. E naquela quinta-feira ensolarada, eu ia descobrir uma verdade que me persegue até hoje. As pessoas que a gente mais ama, que a gente mais protege, que a gente mais se sacrifica para ver felizes, são às vezes exatamente as que mais nos machucam. Eu estava ralando a cenoura para a salada, concentrada naquele movimento repetitivo que sempre me acalmava, quando ouvi os passos no corredor. Eram passos firmes, decididos, diferentes do caminhar habitual de quem só vai buscar um copo d'água ou perguntar que horas o almoço ficaria pronto. Antes mesmo de me virar, senti um frio na espinha, uma pontada no peito. Sabe quando o corpo pressente as coisas antes da mente conseguir entender? Era exatamente isso. Meu corpo sabia que algo estava terrivelmente errado. Patrícia entrou na cozinha com aquele andar de quem é dona do mundo e encostou na bancada de mármore, cruzando os braços sobre o peito. Minha nora tinha 41 anos. Era bonita de um jeito frio, sempre maquiada, sempre arrumada. Trabalhava como gerente numa empresa grande do centro. Morávamos juntas havia 13 anos, desde que ela se casou com meu Cláudio numa cerimônia que eu mesma ajudei a pagar. 13 anos dividindo o mesmo teto, as mesmas refeições, criando juntas os meus netos Enzo, de 10 anos, e Valentina, de 8. Mas naquele momento, olhando para ela encostada ali com aquele sorriso de canto de boca que eu havia aprendido a desconfiar ao longo dos anos, eu não vi a mulher que recebi como filha no dia do casamento. Não vi a nora que eu tentei amar como se fosse minha própria sangue. Vi uma estranha. Uma estranha de olhos calculistas, com planos obscuros que eu ainda não conhecia, mas que estavam prestes a destruir tudo que eu tinha construído. Ela disse com voz casual que precisava conversar comigo sobre algo importante. Disse com aquele tom de quem fala do tempo, de quem comenta sobre o preço do tomate no mercado, de quem pede para passar o sal. Sequei as mãos no pano de prato bordado que minha mãe tinha me dado anos atrás, desliguei o fogo do fogão com cuidado e me virei devagar para encará-la de frente. Perguntei o que era, tentando manter a voz firme. O que saiu da boca dela nos segundos seguintes mudou minha vida para sempre. E não é força de expressão, é a mais pura verdade. Patrícia explicou, com uma frieza que me gelou a alma, que a mãe dela, Dona Berenice, estava passando por dificuldades financeiras sérias, que tinha perdido o apartamento onde morava em Ponta Grossa, não conseguia mais pagar o aluguel e precisava urgentemente de um lugar para ficar. E que ela e Cláudio tinham conversado longamente e decidido, juntos, que a melhor solução seria a mãe dela vir morar ali, na minha casa, no meu quarto. No espaço que eu ocupava há 32 anos, desde que Osvaldo e eu compramos aquele terreno com nossas economias de recém-casados. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando aquelas palavras, esperando ela continuar, esperando ela explicar onde eu entraria nessa equação toda.
esperando ouvir que iam construir um quartinho nos fundos do quintal, ou que íamos nos apertar um pouco no espaço, ou qualquer coisa que fizesse um mínimo de sentido dentro daquela situação absurda. Mas o que ela disse em seguida foi completamente diferente de tudo que eu poderia imaginar. Ela disse, ainda com aquela calma irritante, que não havia espaço suficiente para todo mundo na casa. Que eram 3 quartos no total, um para ela e Cláudio, um para Enzo, um para Valentina. E que, portanto, seguindo essa lógica cruel, eu precisaria procurar outro lugar para morar. Disse que já tinha pesquisado algumas casas de repouso na região, que os preços eram até razoáveis, que com minha aposentadoria eu conseguiria pagar sem grandes apertos. Falou tudo isso como se estivesse me dando uma dica de restaurante ou sugerindo um filme para assistir no fim de semana. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés, literalmente. Precisei me apoiar na bancada fria para não cair, para não desabar ali mesmo no piso da cozinha que eu limpava todos os dias de joelhos. Minhas pernas tremiam. Meu coração disparou tão forte que eu conseguia ouvir cada batida ecoando nos meus ouvidos. Perguntei, com a voz falhando e embargada, se Cláudio sabia daquilo. Se meu filho, o menino que eu criei sozinha depois que Osvaldo partiu, concordava em me mandar para um asilo para dar lugar à sogra. Patrícia deu uma risadinha debochada e disse que claro que ele sabia. Que tinha sido decisão dos dois, conversada e combinada. Mas que ele não tinha coragem de me falar pessoalmente, então tinha inventado uma reunião urgente e ido trabalhar mais cedo naquela manhã para evitar a conversa difícil. Ela disse isso com um sorrisinho de escárnio, como se achasse graça da covardia do próprio marido. Que homem, não é? Que filho! Não consegue nem olhar nos olhos da própria mãe para dizer que está me expulsando da minha própria casa. Meu coração, que já estava acelerado, parecia querer saltar pela boca. Minhas mãos tremiam tanto que tive que escondê-las atrás do corpo. Perguntei, tentando manter alguma compostura, quando ela queria que eu saísse. Perguntei achando, ingenuamente, que teria pelo menos algumas semanas para me organizar, para encontrar um lugar decente, para processar aquela informação absurda que tinha acabado de desabar sobre minha cabeça. Ela olhou para o relógio redondo na parede da cozinha, aquele mesmo relógio que eu tinha comprado com meu próprio dinheiro anos atrás, e disse com uma naturalidade assustadora. Se eu pudesse ir embora hoje mesmo seria ótimo, perfeito na verdade, porque a mãe dela chegaria de ônibus amanhã, bem cedinho, e precisava encontrar o quarto arrumado e pronto para ela. Hoje. Ela queria que eu saísse hoje. Que eu juntasse 67 anos de vida, de memórias, de história, em apenas algumas horas e desaparecesse dali como fumaça. Como se eu fosse um móvel velho e empoeirado que estava atrapalhando a decoração nova que ela planejava fazer. Algo dentro de mim se partiu naquele momento. Algo que eu nem sabia que ainda estava inteiro depois de tantas pequenas humilhações ao longo dos anos. Mas junto com essa quebra, algo novo também começou a nascer. Uma clareza mental que eu não sentia há muito tempo. Uma força antiga que eu tinha esquecido que existia dentro de mim. Perguntei, com uma calma que me surpreendeu profundamente, onde exatamente ela achava que eu iria. Se ela tinha a mínima noção do que estava me pedindo. Se ela entendia de verdade que aquela casa era minha. Que eu tinha construído cada canto com minhas próprias mãos. Que cada parede, cada azulejo, cada rosa do jardim da frente tinha minha história, meu suor, minha vida inteira. Foi então que Patrícia fez algo que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver e respirar neste mundo. Ela desencostou da bancada com um movimento brusco, deu 2 passos largos na minha direção e apontou o dedo indicador para a porta da cozinha que dava para a sala. Seus olhos, que normalmente eram de um castanho sem graça, brilhavam agora com algo que eu só posso descrever como puro desprezo. E então, ela gritou, com uma voz estridente que ecoou por cada canto daquela casa que eu construí. Essa casa é minha agora. Vai morar na rua se precisar, mas aqui você não fica mais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, tão denso que eu quase podia tocá-lo com as mãos. Olhei para aquela mulher que eu tinha recebido na minha casa há 13 anos, para o dedo dela apontado na minha direção como uma arma, para o rosto contorcido de raiva e satisfação. E pela primeira vez em todos aqueles anos de convivência,
Eu a vi de verdade. Vi a pessoa que ela sempre foi por baixo das máscaras de educação e gentileza forçada. Vi a mulher que tinha entrado na minha casa como visita, comido na minha mesa como família, usado meu trabalho incansável para criar os filhos dela enquanto construía sua carreira, e que agora me tratava como lixo descartável. Mas eu não gritei de volta. Não chorei. Não implorei. Não me ajoelhei pedindo clemência. Fiz algo completamente diferente. Algo que ela jamais esperava. Algo que absolutamente ninguém esperaria de uma senhora de 67 anos que acabou de ser brutalmente humilhada na própria cozinha. Tirei o avental devagar, muito devagar, com uma calma quase assustadora, como se eu tivesse todo o tempo do mundo. Dobrei ele cuidadosamente em 3 partes, como sempre fazia, e coloquei sobre a bancada de mármore. Olhei uma última vez para o frango que estava no meio do preparo, para a cenoura ralada pela metade no escorredor, para o almoço que eu nunca ia terminar de fazer. Depois, ergui os olhos e fitei Patrícia, que me observava com uma expressão confusa, desconcertada, claramente esperando uma reação explosiva que simplesmente não veio. Peguei minha bolsa marrom de couro gasto que estava pendurada no encosto da cadeira. A mesma bolsa que eu usava há anos, com meus documentos, meu celular antigo, minha carteira com as fotos dos netos, e caminhei em direção à porta da cozinha sem pressa, sem olhar para trás. Patrícia gritou atrás de mim, a voz subindo de tom. Perguntou aonde eu achava que estava indo. Gritou que eu era uma covarde, que estava fugindo como uma rata, que não podia simplesmente sair assim sem nem terminar de fazer o almoço, como se minha última obrigação naquela casa fosse alimentar exatamente a pessoa que estava me jogando para fora dela. Atravessei a sala em silêncio, passei pelo sofá, onde tantas vezes sentei com meus netos para assistir desenho, passei pelo porta-retratos com a foto do casamento de Cláudio e Patrícia, que eu mesma tinha emoldurado. Abri a porta da frente com as mãos firmes e senti o sol de março no meu rosto. O mesmo sol que entrava pela janela da cozinha minutos antes, quando eu ainda era ingênua o suficiente para acreditar que minha vida era normal, que minha família me amava, que eu tinha um lugar seguro no mundo. Dei um passo para fora, depois outro, e não olhei para trás, nem quando ouvi Patrícia bater a porta com força, nem quando senti as lágrimas começarem a escorrer silenciosas pelo meu rosto envelhecido. O que Patrícia não sabia, o que nem mesmo meu próprio filho Cláudio fazia ideia, era que eu guardava um segredo há 15 anos. Um segredo que meu falecido marido Osvaldo havia me confiado 1 mês antes de partir deste mundo, quando seu coração fraco já dava sinais de que não aguentaria muito mais. Um segredo que ele me fez jurar, de mãos dadas no nosso quarto, que eu guardaria até o dia em que eu realmente, verdadeiramente, precisasse usar. E naquele momento, caminhando pela calçada irregular da rua onde eu morava há 3 décadas, com a voz cruel de Patrícia ainda ecoando nos meus ouvidos, eu soube com absoluta certeza que esse dia finalmente havia chegado. Aquela casa que ela gritava ser dela, nunca foi. Nunca tinha sido de Cláudio. Nunca tinha sido de absolutamente ninguém além de mim, Marlene Teixeira de Souza. A escritura original estava no meu nome. Sempre esteve. Desde 2002, quando Osvaldo, num ato de sabedoria que eu só entenderia 15 anos depois, foi ao cartório escondido e transferiu tudo para mim. E lá continuaria, enquanto eu não decidisse diferente. Patrícia achou que estava expulsando uma velha indefesa e sem opções. Achou que eu ia aceitar calada, engolir mais essa humilhação, implorar por um cantinho qualquer para dormir. O que ela não sabia, o que ela nem podia imaginar, era que tinha acabado de declarar guerra à pessoa errada. 3 dias. Ela teria apenas 3 dias para descobrir a verdade. E quando esse momento chegasse, quando ela finalmente entendesse o tamanho do erro que cometeu, absolutamente nada mais seria como antes. Mas isso ela ainda não sabia. E eu, caminhando em direção à casa da minha amiga Teresa, com o coração despedaçado, mas a mente mais clara do que nunca, já estava planejando friamente cada detalhe do que viria a seguir. Porque existe uma coisa fundamental que as pessoas esquecem sobre as mulheres da minha idade. Nós não chegamos até aqui por acaso, por sorte ou por milagre.
Não sobrevivemos a casamentos difíceis, a perdas devastadoras, a décadas de luta silenciosa, para sermos descartadas como trapos velhos por quem não tem nem metade da nossa história, da nossa força, da nossa experiência de vida. Patrícia queria guerra. Pois bem, ela teria a guerra que pediu. Só que dessa vez, a velha inútil que ela tanto desprezava, que ela tanto humilhou ao longo dos anos, seria exatamente quem daria o golpe final. E quando esse golpe viesse, certeiro e devastador, ela não teria mais forças para se levantar. Para vocês entenderem o peso do que aconteceu naquela cozinha, preciso voltar no tempo. Preciso abrir feridas que eu mantive fechadas por anos, revisitar momentos que eu preferia esquecer, contar verdades que nunca saíram da minha boca. Porque aquela quinta-feira não foi um raio em céu azul. Foi o resultado de anos e anos de pequenas crueldades, de desrespeitos acumulados, de uma mulher que foi se apagando aos poucos dentro da própria casa até quase desaparecer por completo. Tudo começou muito antes de Patrícia. Começou no dia em que perdi Osvaldo, há 15 anos, quando meu mundo desmoronou pela primeira vez. Osvaldo e eu nos conhecemos num baile de igreja em 1975. Eu tinha 19 anos, ele tinha 23. Era um homem simples, trabalhador, de mãos calejadas e sorriso fácil. Trabalhava como contador numa transportadora e sonhava em ter uma casa própria, uma família grande, uma vida tranquila. Eu me apaixonei por aquele sorriso antes mesmo de saber seu nome. Nos casamos em 1977, numa cerimônia pequena na mesma igreja onde nos conhecemos. Minha mãe chorou o dia inteiro de felicidade. Meu pai, que era um homem de poucas palavras, me abraçou na porta da igreja e disse baixinho no meu ouvido que eu tinha escolhido bem, que Osvaldo era homem de verdade. E era. Durante os 27 anos que passamos juntos, Osvaldo nunca levantou a voz para mim. Nunca me desrespeitou, nunca me diminuiu, nunca me fez sentir menos do que eu era. Quando eu errava, ele corrigia com carinho. Quando eu acertava, ele celebrava como se fosse vitória dele também. Era meu parceiro em tudo, meu melhor amigo, minha rocha num mundo que às vezes parecia querer me derrubar. Compramos o terreno da nossa casa em 1985, depois de 8 anos juntando cada centavo. Era um lote no bairro Água Verde, numa rua de terra batida que hoje é toda asfaltada e arborizada. Construímos a casa aos poucos, um cômodo de cada vez. Primeiro a sala e a cozinha, onde moramos por 2 anos enquanto juntávamos dinheiro para o resto. Depois os quartos, o banheiro, a varanda. Cada tijolo daquela construção tinha o suor das nossas mãos, as economias das nossas noites mal dormidas, os sonhos que compartilhávamos deitados no colchão fino daquela primeira sala improvisada. Cláudio nasceu em 1989, quando eu já tinha 33 anos e havia quase desistido de ser mãe. Foi uma gravidez difícil, cheia de sustos e repouso absoluto. Quase perdi ele 2 vezes antes do 5º mês. Mas Cláudio era teimoso desde a barriga e veio ao mundo num domingo de setembro, chorando alto, com os olhos castanhos do pai e o nariz arrebitado que era igualzinho ao meu. Osvaldo babava por aquele menino. Chegava do trabalho exausto, mas sempre encontrava energia para brincar com o filho, para contar histórias antes de dormir, para ensinar as primeiras letras e os primeiros números. Dizia que Cláudio seria alguém na vida, que ia estudar, que ia ser doutor, que ia dar orgulho para a família inteira. E Cláudio cresceu exatamente como o pai sonhou. Estudioso, dedicado, sempre com as melhores notas da turma. Passou no vestibular para Engenharia Civil na Federal aos 18 anos. E eu me lembro de Osvaldo chorando de orgulho no dia que o resultado saiu. Chorando sem vergonha, na frente dos vizinhos, abraçando o filho como se fosse a última vez. E quase foi. 2 meses depois da aprovação de Cláudio, num sábado de manhã que começou como qualquer outro, Osvaldo teve um infarto fulminante. Estava sentado no sofá da sala, lendo o jornal, quando de repente levou a mão ao peito e me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Era um olhar de despedida. Um olhar de quem sabe que chegou a hora. Ele caiu nos meus braços antes que eu pudesse gritar por socorro. Segurei o corpo dele contra o meu, sentindo o coração parar de bater debaixo das minhas mãos, enquanto gritava o nome dele sem parar.
Cláudio estava na faculdade. Os vizinhos vieram correndo quando ouviram meus gritos. A ambulância chegou em 15 minutos, mas já era tarde demais. Osvaldo tinha pouco mais de 50 anos. Eu estava chegando nos 50. E, de repente, sem aviso, sem preparação, eu estava viúva, sozinha, com um filho de 18 anos para criar e uma casa para manter. Mas o que eu só descobri semanas depois, quando finalmente tive forças para mexer nos papéis dele, foi que Osvaldo tinha feito algo extraordinário pouco antes de partir. Um mês antes do infarto, ele me chamou para uma conversa no nosso quarto. Lembro que achei estranho, porque ele parecia sério demais, preocupado demais para uma noite comum de quinta-feira. Sentamos na beira da cama, ele segurou minhas mãos nas dele e disse que precisava me contar uma coisa importante. Disse que tinha ido ao cartório naquela semana e registrado a casa exclusivamente no meu nome. Que tinha transferido tudo, a escritura, o terreno, cada centímetro daquela propriedade, para Marlene Teixeira de Souza. Disse que eu era a única dona legal daquele imóvel a partir daquele momento. Eu não entendi na hora. Perguntei por que ele tinha feito aquilo, se estava tudo bem, se tinha algum problema que eu não sabia. Osvaldo sorriu daquele jeito triste que ele tinha às vezes e disse que não era nada demais, que era só precaução, que ele conhecia o filho que tinha criado, que sabia que Cláudio era bom menino, mas tinha o coração mole, era facilmente influenciável, especialmente por mulher bonita. E então, ele disse uma frase que ficou gravada na minha memória para sempre, como se tivesse sido escrita a fogo na minha alma. Ele disse: Marlene, às vezes a gente não conhece de verdade as pessoas que cria. Guarda esse segredo. Não conta para ninguém, nem pro Cláudio. E só usa se um dia você realmente precisar se proteger. Promete para mim. Eu prometi achando que era exagero, que era a paranoia de um homem preocupado demais com o futuro. Beijei a testa dele, disse que ele estava sendo bobo, que nosso filho jamais faria nada contra mim. Osvaldo apenas sorriu e mudou de assunto. Um mês depois, ele estava morto. E eu guardei aquele segredo no fundo do armário, junto com a escritura e a certidão de transferência, achando que nunca precisaria usar. Os anos seguintes foram difíceis, mas eu sobrevivi. O seguro de vida de Osvaldo era modesto, mas deu para quitar as últimas dívidas e manter a casa funcionando. Voltei a dar aulas particulares de matemática e português, algo que tinha parado de fazer quando Cláudio nasceu. Acordava às 5 da manhã, preparava o café, dava aulas das 7 ao meio-dia, cuidava da casa à tarde e ainda encontrava energia para ajudar meu filho com os trabalhos da faculdade à noite. Cláudio se formou em engenharia civil aos 22 anos. Eu chorei a cerimônia inteira, sozinha na plateia, desejando com todas as forças que Osvaldo pudesse estar ali para ver o filho que ele tanto amou receber o diploma. Mas ele tinha partido 4 anos antes, levando com ele metade do meu coração. Nosso menino tinha conseguido. Era doutor, como o pai sonhou. Arrumou emprego numa construtora grande e parecia finalmente estar encontrando seu caminho. Foi quando ele conheceu Patrícia. Ela trabalhava como secretária na mesma empresa, uma moça de 28 anos. Bonita, ambiciosa, de família simples como a nossa. Cláudio se apaixonou perdidamente, como só os homens de coração mole conseguem se apaixonar. Em 6 meses já estavam noivos, e ele veio me pedir a bênção com os olhos brilhando de felicidade. O que eu poderia dizer? Meu filho estava feliz. A moça parecia educada, gentil, interessada em construir uma família. Eu dei minha bênção de coração aberto, sem desconfiar de nada. O casamento foi marcado para o ano seguinte. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Patrícia veio me mostrar o vestido dos sonhos dela numa tarde de sábado. Era um vestido importado, cheio de rendas e bordados, que custava R$ 8.000. Dinheiro que eles não tinham, porque estavam começando a vida, juntando para o apartamento próprio que nunca chegaram a comprar. Ela me mostrou as fotos com os olhos cheios de lágrimas, dizendo que era o vestido perfeito, que tinha sonhado com ele desde criança, mas que infelizmente não teria como pagar. Me olhou com aquela cara de cachorro abandonado e disse que ia ter que se conformar com um vestido mais simples. Eu tinha um colar de ouro que era da minha mãe, uma relíquia de família, a única joia de valor que eu possuía. Tinha sido presente de casamento dos meus avós para ela e dela para mim quando me casei com Osvaldo.
Era para passar para minha neta um dia, se eu tivesse uma. Vendi o colar por R$ 9.000 no dia seguinte. Quando entreguei o dinheiro para Patrícia, ela chorou, me abraçou, disse que eu era a melhor sogra do mundo, que ela tinha sorte demais de entrar para a nossa família. Eu guardei aquele abraço no coração, como um tesouro, achando que tinha ganhado uma filha. Se eu soubesse o que aquela mulher faria comigo anos depois, teria guardado o colar e mandado ela se casar de jeans. Mas eu não sabia. Ninguém sabe o futuro. E eu, tola, ingênua, desesperada para ver meu filho feliz, entreguei minha herança de família para uma mulher que um dia me jogaria na rua sem pestanejar. O casamento foi lindo. Eu paguei também metade do buffet, porque os pais de Patrícia alegaram dificuldades financeiras. Vendi alguns móveis antigos que estavam guardados na garagem, usei parte das minhas economias de aposentadoria, fiz de tudo para que aquele dia fosse perfeito para meu filho. Quando os recém-casados voltaram da lua de mel, a ideia de morarem comigo surgiu naturalmente. O apartamento que eles iam alugar era pequeno e caro. A minha casa era grande, tinha 3 quartos, espaço de sobra. Seria temporário, 2 anos no máximo, até eles se estabilizarem financeiramente. 11 anos depois, eles ainda estavam lá. E o temporário tinha se tornado permanente de um jeito que eu nunca imaginei. No começo, a convivência era boa. Patrícia me ajudava na cozinha, conversávamos sobre novelas enquanto dobrávamos roupa, fazíamos compras juntas no supermercado. Ela me chamava de mãe, às vezes, e eu sentia o coração derreter de alegria. Finalmente tinha a filha que sempre quis. Mas quando Enzo nasceu, 3 anos depois do casamento, algo começou a mudar. Patrícia se tornou obcecada com a carreira. Voltou a trabalhar apenas 2 meses depois do parto, deixando o bebê inteiramente sob meus cuidados. Eu não reclamei. Adorava meu neto. Era um prazer acordar de madrugada para dar mamadeira, trocar fraldas, cantar para ele dormir. Mas ela nunca me agradeceu. Nunca disse obrigada, Dona Marlene, por criar meu filho enquanto eu trabalho. Simplesmente esperava que eu fizesse, como se fosse minha obrigação natural, meu único propósito de existir. 2 anos depois veio Valentina, e a história se repetiu. Eu assumi os cuidados integrais da menina enquanto Patrícia subia na carreira, recebia promoções, viajava para congressos e reuniões. Acordava de madrugada, levava para o pediatra, ensinava as primeiras palavras. Era, na prática, a mãe daquelas crianças. E foi exatamente aí que as críticas começaram. Primeiro sutis, quase imperceptíveis. Um comentário sobre a comida ter ficado salgada demais. Uma observação sobre a casa estar cheirando a fritura. Uma sugestão de que eu deveria me vestir melhor quando as amigas dela viessem visitar. Depois, as críticas foram ficando mais diretas, mais frequentes, mais cruéis. Patrícia começou a questionar a forma como eu cuidava das crianças. Disse que eu era permissiva demais, que deixava eles comerem doce, que não impunha limites adequados. Comecei a ser mais rígida, mesmo achando que crianças precisam de amor e não de dureza. Mas nunca estava bom, nunca era suficiente. Ela criticou minha aparência. Disse que eu não me arrumava, que usava roupa de velha, que envergonhava ela na frente das colegas de trabalho. Comprei roupas novas, comecei a pintar o cabelo, mudei meu jeito de me vestir. Tudo para agradá-la, tudo para manter a paz. E Cláudio? Meu filho assistia tudo calado. Às vezes tentava defender, mas bastava um olhar de Patrícia para ele se calar. O menino que eu criei tinha se tornado um homem sem voz dentro do próprio casamento. E eu, aos poucos, fui me tornando invisível dentro da própria casa. Até o dia em que ouvi uma conversa que mudou tudo. Era uma tarde comum, e eu estava no corredor indo buscar uma toalha no armário. A porta do quarto deles estava entreaberta, e a voz de Patrícia chegou clara aos meus ouvidos. Ela estava no telefone com uma amiga, rindo, falando alto como quem não se importa em ser ouvida. E o que ela disse me paralisou no lugar. Ela disse que a velha achava que era dona da casa, que ficava se fazendo de importante, mas que em breve iam dar um jeito de se livrar de mim. Que já tinha conversado com a mãe dela, que Dona Berenice viria morar ali assim que eles conseguissem me despachar para um asilo. Disse que era só questão de tempo até convencer Cláudio a assinar os papéis. Minhas pernas fraquejaram. Precisei me apoiar na parede para não desabar ali mesmo no corredor.
A mulher por quem eu tinha vendido o colar da minha mãe estava planejando me jogar num asilo. A mulher cujos filhos eu criei como se fossem meus queria me descartar como um objeto sem utilidade. Naquela noite, depois que todos dormiram, fui até o fundo do armário e peguei a pasta que Osvaldo tinha me dado 15 anos antes. Li a escritura 3 vezes, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A casa estava no meu nome. Sempre esteve e sempre estaria. Guardei o documento de volta e decidi esperar. Talvez eu tivesse entendido errado. Talvez fosse apenas desabafo. Talvez as coisas melhorassem. Esperei 2 anos. 2 anos de mais humilhações, mais críticas, mais invisibilidade. Até que chegou aquela quinta-feira na cozinha, quando Patrícia finalmente mostrou quem sempre foi. E eu, a velha inútil que ela tanto desprezava, finalmente tive a oportunidade de mostrar quem eu sempre fui também. Cheguei na casa de Teresa com o rosto ainda molhado de lágrimas, mas com uma determinação que eu mesma não reconhecia. Ela abriu a porta e bastou olhar para mim para entender que algo terrível tinha acontecido. Não perguntou nada. Apenas abriu os braços e me deixou chorar no ombro dela pelo que pareceram horas, ali mesmo na varanda, sem se importar com os vizinhos que passavam na rua. Teresa era minha amiga há mais de 20 anos. Tinha sido colega de Osvaldo na transportadora, e quando ele partiu, ela foi uma das poucas pessoas que continuou presente na minha vida. Nunca me abandonou, nunca sumiu, nunca fingiu que eu não existia como tantos outros fizeram. Era viúva também, morava sozinha numa casa pequena, a 3 quadras da minha, e tinha um coração do tamanho do mundo. Quando finalmente consegui parar de chorar, ela me levou para dentro, preparou um chá de camomila e sentou na minha frente esperando eu falar. E eu contei tudo, desde a conversa telefônica que tinha ouvido 2 anos antes até a cena daquela tarde na cozinha. Contei sobre o dedo de Patrícia apontado para mim, sobre os gritos dela ecoando pela casa, sobre a frieza com que ela me mandou para a rua como se eu fosse um cachorro velho que ninguém mais queria. Teresa ouviu tudo em silêncio, com os olhos cada vez mais arregalados de indignação. Quando terminei, ela bateu a mão na mesa com uma força que me assustou e disse palavras que não vou repetir aqui, mas que resumiam muito bem o que qualquer pessoa decente pensaria daquela situação. E então, ela perguntou o que eu pretendia fazer. Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou definitivamente. Eu podia chorar, podia me lamentar, podia aceitar aquela humilhação e passar o resto dos meus dias me sentindo uma vítima. Ou podia fazer o que Osvaldo sempre me ensinou: levantar a cabeça e lutar pelo que era meu por direito. Olhei para Teresa e disse que precisava fazer 2 coisas. Primeiro, pedir para ficar na casa dela por alguns dias. Segundo, ligar para o doutor Maurício, o advogado que tinha cuidado do inventário de Osvaldo 15 anos atrás. Teresa concordou na hora com a primeira coisa. Disse que eu podia ficar o tempo que precisasse, que a casa era simples, mas tinha espaço de sobra para nós 2. Quanto à segunda, ela me olhou com curiosidade e perguntou por que eu precisava de um advogado. Foi quando eu contei para ela o segredo que tinha guardado por 15 anos. Contei sobre a conversa que tive com Osvaldo 1 mês antes dele partir, sobre a transferência da escritura, sobre a promessa que fiz de só usar aquela informação se realmente precisasse. Contei que a casa onde Patrícia estava naquele momento comemorando minha expulsão não pertencia a ela, nem a Cláudio, nem a ninguém além de mim. O rosto de Teresa foi mudando conforme eu falava. Passou da surpresa para a incredulidade, da incredulidade para a alegria, e da alegria para algo que eu só posso descrever como admiração vingativa. Quando terminei, ela deu uma gargalhada alta e disse que Osvaldo, mesmo depois de partir, ainda estava cuidando de mim. Que ele sempre foi o homem mais inteligente que ela conheceu. Naquela noite, depois de um jantar simples que mal consegui comer, peguei minha agenda velha que sempre carregava na bolsa e procurei o número do Dr. Maurício. Estava ali, escrito com a letra do próprio Osvaldo, numa página amarelada pelo tempo. Meus dedos tremiam enquanto discava no celular. Ele atendeu no 3º toque. A voz estava mais velha, mais cansada, mas ainda tinha aquela firmeza que eu lembrava das reuniões sobre o inventário. Quando me identifiquei, houve um silêncio de alguns segundos.
Depois ele disse meu nome com surpresa, perguntando se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa. Respondi que tinha acontecido muita coisa. E perguntei se ele podia me receber no dia seguinte, porque eu precisava da ajuda dele para resolver uma situação urgente. Dr. Maurício disse que sim, sem hesitar. Marcamos para as 9 da manhã no escritório dele, que ficava no centro da cidade. Quando desliguei o telefone, minhas mãos ainda tremiam, mas agora não era mais de medo ou tristeza. Era de antecipação. Mal consegui dormir naquela noite. Ficava pensando em Patrícia, imaginando o que ela estaria fazendo naquele momento. Provavelmente comemorando, ligando para as amigas, contando como tinha finalmente se livrado da sogra chata. Provavelmente arrumando o quarto para receber a mãe no dia seguinte. Provavelmente rindo da velha idiota que saiu de cabeça baixa sem nem reagir. O que ela não sabia era que aquela velha idiota estava apenas começando. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. Teresa insistiu em me acompanhar até o escritório do advogado, e eu aceitei porque precisava de apoio moral. Peguei a pasta com os documentos que eu sempre mantinha comigo. Aquela mesma pasta que Osvaldo tinha me entregado 15 anos antes, e saímos de casa às 8 da manhã. O escritório do doutor. Maurício ficava num prédio antigo do centro, daqueles com elevador de grade e corredores de piso de taco. Subimos até o 3º andar em silêncio, eu apertando a pasta contra o peito como se fosse um escudo. Ele nos recebeu na porta da sala com um abraço apertado. Tinha envelhecido desde a última vez que nos vimos, os cabelos completamente brancos agora, os ombros um pouco mais curvados. Mas os olhos ainda eram vivos, atentos, de quem passou a vida inteira analisando documentos e desvendando mentiras. Sentamos nas cadeiras de frente para a mesa dele e eu comecei a contar tudo desde o início. A convivência difícil com Patrícia, as humilhações ao longo dos anos, a conversa telefônica que ouvi 2 anos antes e, finalmente, a cena na cozinha no dia anterior. Doutor. Maurício ouvia sem me interromper, fazendo anotações ocasionais num bloco de papel. Quando terminei, ele tirou os óculos e me olhou com uma expressão séria. Perguntou se eu tinha certeza do que queria fazer. Disse que uma vez iniciado o processo, não haveria volta. Que eu estaria essencialmente expulsando meu próprio filho da casa onde ele morava há mais de uma década. Respondi que não era eu quem estava expulsando ninguém. Era eu quem estava retomando o que sempre foi meu. Disse que meu filho tinha feito uma escolha quando concordou com a esposa em me jogar na rua, e que agora eu estava fazendo a minha escolha. Que se Cláudio quisesse continuar sendo meu filho, ia ter que aprender a me respeitar primeiro. Dr. Maurício ficou em silêncio por um momento. Depois, assentiu com a cabeça. Disse que entendia, que respeitava minha decisão e que ia fazer tudo dentro da lei para proteger meus direitos. Pediu para ver os documentos que eu tinha trazido. Abri a pasta com as mãos ainda trêmulas e entreguei para ele a escritura original, a certidão de transferência de 2002, os comprovantes de pagamento de todos os impostos desde então. Doutor. Maurício examinou cada papel com atenção, conferindo datas, assinaturas, carimbos. Depois de uns 10 minutos, ele levantou os olhos e sorriu pela primeira vez desde que cheguei. Disse que estava tudo em ordem, que a documentação era impecável, que não havia nenhuma brecha legal que pudessem usar contra mim, que a casa era minha, indiscutivelmente minha, e que eu tinha todo o direito de pedir a desocupação a qualquer momento. Perguntei quanto tempo levaria para preparar a notificação. Ele disse que podia ter tudo pronto em 2 dias, que faria uma notificação extrajudicial formal, dando prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel, conforme a lei permitia. E perguntou se eu queria que ele mesmo entregasse pessoalmente. Disse que sim. Queria que fosse formal, oficial, sem margem para contestação. Queria que Patrícia entendesse que não estava lidando com uma velha indefesa, mas com uma mulher que conhecia seus direitos e tinha meios de fazê-los valer. Antes de sair, Dr. Maurício me fez uma última pergunta. Perguntou se eu tinha onde ficar durante esse período, se precisava de alguma ajuda adicional. Olhei para Teresa ao meu lado e disse que tinha sim, que tinha uma amiga que valia mais que toda a família que me restava. Saímos do escritório com uma sensação estranha no peito. Era uma mistura de alívio e ansiedade, de justiça e culpa. Eu estava prestes a virar a vida do meu próprio filho de cabeça para baixo.
Mas ele tinha virado a minha primeiro. E diferente dele, eu estava fazendo tudo dentro da lei. Os 2 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Fiquei na casa de Teresa tentando me distrair, ajudando ela com os afazeres domésticos, assistindo televisão sem prestar atenção, fazendo qualquer coisa que me impedisse de pensar demais. Meu celular tocava às vezes com ligações de Cláudio, mas eu não atendia. Recebi mensagens de Patrícia me chamando de covarde, de ingrata, de louca. Não respondi nenhuma. Teresa me mantinha informada sobre o que acontecia na minha antiga casa. Ela tinha uma vizinha, Dona Carmen, que morava bem em frente e via tudo o que acontecia na rua. E o que Dona Carmen contou nos deixou com um misto de raiva e incredulidade. No dia seguinte à minha saída, um táxi parou na frente da casa. Dona Berenice desceu com 3 malas enormes e foi recebida por Patrícia com abraços e sorrisos. As duas entraram na casa como se fossem as donas do mundo, sem nenhum sinal de constrangimento ou remorso. Dona Carmen disse que ouviu risadas vindas de dentro, vozes altas comemorando alguma coisa, comemorando minha expulsão, comemorando terem se livrado da velha inútil que atrapalhava os planos delas. Mas a celebração não durou muito. Na manhã do 3º dia, Dr. Maurício me ligou dizendo que estava tudo pronto. A notificação tinha sido preparada, assinada, autenticada. Perguntou se eu queria acompanhá-lo na entrega ou se preferia ficar em casa. Respondi que preferia não ir. Não queria dar a Patrícia o prazer de me ver presente. Não queria transformar aquilo num espetáculo. Queria que os documentos falassem por mim. Ele disse que entendia e que me ligaria assim que a entrega fosse feita. As horas seguintes foram uma tortura. Fiquei sentada na sala de Teresa, olhando para o relógio de 5 em 5 minutos, imaginando cada detalhe do que estaria acontecendo. Dr. Maurício tinha dito que iria por volta das 10 da manhã. Às 10h15, meu coração já estava disparado. Às 10h30, eu mal conseguia respirar. O telefone tocou às 10h42. Atendi com as mãos tremendo tanto que quase deixei o aparelho cair. A voz do Dr. Maurício do outro lado estava calma, mas tinha um tom de satisfação que era impossível de esconder. Ele disse que tinha acabado de sair da minha antiga casa, que Patrícia tinha atendido a porta achando que era algum entregador, que quando viu um homem de terno com uma pasta de documentos, o sorriso dela desapareceu na hora, que ela pegou a notificação e começou a ler em voz alta, com um ar de deboche, como se fosse alguma brincadeira. E então ele disse algo que eu nunca vou esquecer. Disse que quando Patrícia chegou na parte que identificava a proprietária do imóvel, quando leu meu nome completo seguido de todas as informações da escritura, ela parou de ler. Suas mãos começaram a tremer. Sua voz falhou. E então, bem ali na soleira da porta, na frente de Dona Berenice, que tinha vindo ver o que estava acontecendo, na frente dos vizinhos que estavam na rua, as pernas de Patrícia cederam. Ela desmaiou. Simplesmente apagou ali mesmo, com o documento ainda nas mãos, caindo de lado no chão da varanda. Dona Berenice começou a gritar pedindo ajuda. Os vizinhos vieram correndo, e Dr. Maurício, com toda a calma do mundo, pegou a notificação que tinha caído no chão, conferiu que não estava danificada e deixou uma cópia sobre o aparador da entrada antes de ir embora. Quando ele terminou de contar, eu estava chorando, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de algo que eu não sentia há muito tempo, algo parecido com justiça. Teresa, que estava do meu lado ouvindo tudo pelo viva voz, me abraçou forte e disse que Osvaldo estaria orgulhoso de mim, que eu tinha honrado a promessa que fiz para ele, que tinha usado a arma que ele me deixou no momento exato em que precisei. E ela estava certa. Osvaldo sempre soube que esse dia podia chegar. Sempre soube que as pessoas que a gente ama podem nos decepcionar de formas inimagináveis. E me preparou para isso da única forma que podia, me dando os meios de me defender quando eu não tivesse mais ninguém para me proteger. O que Patrícia não sabia, o que Cláudio nunca imaginou, era que a velha inútil, que eles descartaram, tinha uma carta na manga esse tempo todo. Uma carta que ela guardou por 15 anos, esperando nunca precisar usar. Mas que quando usou, mudou absolutamente tudo. A guerra tinha oficialmente começado. E eu, pela primeira vez em muitos anos, não estava mais em desvantagem.
As horas que se seguiram ao telefonema do doutor Maurício foram as mais intensas da minha vida. Eu ainda estava processando o que tinha acabado de ouvir quando meu celular começou a tocar sem parar. Primeiro foi Cláudio, ligando desesperado. Depois números desconhecidos que eu imaginava serem de vizinhos curiosos. E por fim, para minha surpresa, um número com código de Ponta Grossa que eu não reconhecia. Não atendi nenhuma ligação. Não estava pronta para conversas, para explicações, para o drama que certamente viria. Precisava de tempo para organizar meus pensamentos, para decidir como iria lidar com tudo aquilo dali para frente. Teresa me trouxe um copo de água com açúcar e sentou do meu lado no sofá. Ficamos ali em silêncio por um longo tempo, cada uma perdida nos próprios pensamentos. Ela segurava minha mão como se tivesse medo de que eu fosse desaparecer a qualquer momento. Foi ela quem quebrou o silêncio. Perguntou se eu estava arrependida, se estava com medo do que viria pela frente, se precisava de alguma coisa. Respondi que não estava arrependida, que tinha medo sim, muito medo, mas que pela primeira vez em anos esse medo não me paralisava. Era um medo diferente, um medo que vinha junto com uma sensação de estar fazendo a coisa certa, de estar finalmente me colocando em primeiro lugar depois de uma vida inteira priorizando todo mundo menos eu mesma. No início da tarde, alguém bateu na porta da casa de Teresa. Meu coração disparou achando que era Cláudio, mas quando ela abriu, me surpreendi ao ver Dona Carmen, a vizinha que morava em frente à minha antiga casa. Ela estava ofegante, como se tivesse corrido as 3 quadras até ali, e seus olhos brilhavam com aquela excitação de quem tem uma história urgente para contar. Teresa a fez entrar e sentar, ofereceu água, e Dona Carmen começou a relatar tudo o que tinha acontecido depois que Dr. Maurício foi embora. Disse que Patrícia ficou desmaiada por quase 2 minutos, que Dona Berenice entrou em pânico, achando que a filha tinha tido um infarto, gritando para os vizinhos chamarem uma ambulância. Que quando Patrícia finalmente acordou, começou a chorar e a gritar que aquilo era mentira, que a casa era dela, que a velha tinha falsificado os documentos. Mas o pior, segundo Dona Carmen, foi o que aconteceu quando Cláudio chegou. Alguém tinha ligado para ele no trabalho contando o que tinha acontecido. Ele chegou em casa correndo, pálido como papel, e encontrou a esposa sentada no chão da varanda ainda chorando, a sogra abanando ela com uma revista e um círculo de vizinhos observando tudo com aquela curiosidade maldosa que as pessoas têm quando a desgraça é dos outros. Dona Carmen disse que Cláudio pegou o documento das mãos de Patrícia e leu em silêncio. Disse que viu o exato momento em que a ficha caiu para ele, quando seus olhos chegaram no trecho que identificava a proprietária. Disse que ele ficou parado por um longo tempo, olhando para aquele papel como se estivesse vendo um fantasma. E então Patrícia começou a gritar com ele. Gritou perguntando como ele não sabia que a casa estava no nome da mãe. Gritou dizendo que ele era um incompetente, um inútil, que tinha deixado ela fazer papel de idiota na frente de todo mundo. Gritou que era culpa dele, que ele deveria ter verificado a documentação antes, que agora estavam todos na rua por causa da burrice dele. Cláudio não respondeu. Segundo Dona Carmen, ele simplesmente largou o documento no chão, entrou em casa e trancou a porta do quarto. Patrícia continuou gritando do lado de fora, batendo na porta, exigindo que ele saísse e resolvesse aquela situação. Mas ele não saiu. Dona Berenice, que tinha ficado esse tempo todo em choque, finalmente encontrou a voz. E o que ela disse surpreendeu a todos que estavam ali. Ela perguntou para Patrícia, com uma voz tremendo de raiva, se era verdade que tinha expulsado a sogra de casa. Perguntou se era verdade que tinha mandado uma senhora de 67 anos morar na rua para dar lugar a ela. Perguntou se era verdade tudo o que ela tinha ouvido nos últimos minutos. Patrícia tentou se justificar. Disse que era complicado, que a velha era difícil de conviver, que ela tinha feito aquilo pensando no bem da família. Mas Dona Berenice não deixou ela terminar. Dona Carmen disse que nunca tinha visto uma mãe olhar para uma filha daquele jeito, com decepção, com vergonha, com nojo. Dona Berenice disse que não tinha criado a filha para ser esse tipo de pessoa, que não tinha ensinado ela a maltratar idosos, a expulsar pessoas de suas próprias casas, a mentir e manipular para conseguir o que queria. E então Dona Berenice disse algo que deixou todos os vizinhos em silêncio absoluto.
Disse que não ia ficar nem mais uma hora naquela casa, que não ia ser cúmplice daquela crueldade, que preferia voltar para Ponta Grossa e morar de favor na casa de uma prima do que dividir o teto com uma filha que era capaz de fazer o que Patrícia tinha feito. Patrícia começou a chorar, a implorar, a dizer que a mãe não podia abandonar ela naquele momento. Mas Dona Berenice já estava entrando em casa para pegar suas malas. As mesmas 3 malas enormes que tinha trazido no dia anterior, cheias de esperança de uma nova vida na casa que ela achava que seria da filha. Meia hora depois, um táxi parou na frente da casa. Dona Berenice colocou as malas no porta-malas, entrou no banco de trás e foi embora sem olhar para trás, sem se despedir da filha, sem dizer mais nenhuma palavra. Quando Dona Carmen terminou de contar, eu estava com lágrimas nos olhos. Não de satisfação pela desgraça de Patrícia, mas de algo mais complexo. Era uma mistura de alívio por Dona Berenice ter se mostrado uma pessoa decente, de tristeza por toda aquela situação e de uma pontada de culpa por ter sido o estopim de tanta dor. Teresa, que tinha ouvido tudo em silêncio, me olhou e disse para eu não me sentir culpada. Disse que eu não tinha criado aquela situação, que Patrícia tinha cavado a própria cova com as próprias mãos, que as consequências que ela estava sofrendo eram resultado das escolhas dela, não das minhas. Eu sabia que ela estava certa, mas saber e sentir são coisas muito diferentes. No fim da tarde, Cláudio apareceu na casa de Teresa. Eu estava na cozinha ajudando a preparar o jantar quando ouvi a campainha tocar. Teresa foi atender e voltou segundos depois com uma expressão séria, dizendo que meu filho estava na porta querendo falar comigo. Perguntou se eu queria recebê-lo ou se preferia que ela mandasse embora. Respirei fundo, sequei as mãos no pano de prato e disse que ia falar com ele. Não adiantava adiar aquela conversa para sempre. Em algum momento, nós teríamos que nos encarar. Cláudio estava parado na varanda com a aparência de quem não dormia há dias, mesmo tendo se passado apenas algumas horas desde o início de tudo aquilo. Os olhos estavam vermelhos, os ombros curvados, as mãos tremendo levemente. Quando me viu, seu rosto se contorceu numa expressão de dor que me partiu o coração. Apesar de tudo, ele começou a falar antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. As palavras saíam atropeladas, misturadas com soluços que ele tentava controlar sem sucesso. Disse que não sabia, que Patrícia tinha dito que eu concordei em sair, que eu mesma tinha pedido para ir embora, que eu queria ficar num lugar mais tranquilo, longe da correria da casa. Disse que nunca teria permitido se soubesse a verdade, que nunca teria concordado em expulsar a própria mãe. Eu o ouvi em silêncio, encostada no batente da porta, com os braços cruzados sobre o peito. Quando ele terminou, fiz apenas uma pergunta. Uma pergunta simples, mas que carregava o peso de 13 anos de mágoas acumuladas. Perguntei por que ele tinha acreditado nela sem nem falar comigo. Por que, em 13 anos de casamento, ele nunca percebeu quem era a mulher com quem dividia a cama? Por que, quando ela veio com essa história absurda, ele não pegou o telefone e me ligou para confirmar se era verdade? Cláudio não conseguiu responder. Ficou ali parado, com a boca aberta, as lágrimas escorrendo pelo rosto, sem encontrar palavras que justificassem o injustificável. Eu continuei. Disse que não era a primeira vez que ele escolhia Patrícia em vez de mim. Que durante 13 anos eu assisti calada enquanto ela me diminuía, me criticava, me tratava como uma empregada que morava de favor na própria casa. Que ele viu tudo isso acontecer e nunca disse uma palavra. Que seu silêncio doía mais do que qualquer ofensa que ela pudesse me fazer. Disse que eu tinha criado ele sozinha depois que Osvaldo partiu. Que tinha vendido joias, trabalhado dobrado, aberto mão dos meus sonhos para que ele pudesse estudar e se formar. Que tinha recebido a esposa dele na minha casa, ajudado a pagar o casamento, criado os filhos dele enquanto os dois construíam suas carreiras, e que a única coisa que eu pedi em troca foi respeito. Um respeito que nunca recebi. Cláudio tentou me abraçar, mas eu dei um passo para trás. Disse que não estava pronta para abraços, que abraços não apagavam o que tinha acontecido, que ele tinha 30 dias para encontrar outro lugar para morar, conforme a notificação, e que eu esperava que usasse esse tempo para refletir sobre o tipo de homem que tinha se tornado. Antes que ele pudesse responder, eu voltei para dentro da casa e fechei a porta.
Teresa estava na sala, fingindo não ter ouvido nada, mas seus olhos marejados denunciavam que tinha escutado cada palavra. Ela não disse nada. Apenas abriu os braços e me deixou chorar mais uma vez, dessa vez de exaustão, de alívio, de uma tristeza profunda que eu sabia que ia levar tempo para passar. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções e acontecimentos. Patrícia tentou me processar, alegando que eu tinha prometido verbalmente deixar a casa para Cláudio. Seu advogado entrou com uma ação questionando a validade da transferência de 2002, alegando que Osvaldo não estava em plenas faculdades mentais quando assinou os documentos, mas Dr. Maurício estava preparado. Apresentou laudos médicos da época provando que meu marido estava perfeitamente lúcido, depoimentos de testemunhas que presenciaram a assinatura e uma documentação tão sólida que o juiz arquivou o processo em menos de 2 meses. Cláudio me procurou mais algumas vezes durante aquele período. Cada visita era mais difícil que a anterior, mas também mais honesta. Aos poucos, ele foi abandonando as desculpas e justificativas e começou a assumir sua parte da culpa. Disse que tinha sido covarde, que tinha deixado Patrícia assumir o controle do casamento e da casa, que tinha falhado comigo de formas que ele só estava começando a entender. Na 3ª semana, ele me contou que tinha pedido a separação. Disse que depois de tudo que aconteceu, não conseguia mais olhar para Patrícia da mesma forma, que tinha aberto os olhos para quem ela realmente era, que não queria criar seus filhos ao lado de uma mulher capaz de fazer o que ela fez. Não vou mentir. Uma parte de mim sentiu satisfação ao ouvir aquilo, mas uma parte maior sentiu apenas tristeza. Tristeza pelo casamento desfeito, pelos netos que iam crescer com os pais separados, por toda aquela destruição que poderia ter sido evitada se as pessoas simplesmente tivessem me tratado com dignidade desde o início. Quando o prazo de 30 dias acabou, eles desocuparam a casa. Fui até lá no dia seguinte com Teresa para verificar como o imóvel tinha sido deixado. O que encontrei me surpreendeu. A casa estava limpa, organizada, sem nenhum dano aparente. Patrícia tinha levado todos os móveis dela, todas as decorações que tinha comprado ao longo dos anos, mas tinha deixado intacto tudo que era originalmente meu. Os móveis antigos que sobraram da época de Osvaldo, os porta-retratos com fotos de família, até o relógio da cozinha que ela tanto criticava. Caminhei pelos cômodos vazios, sentindo uma mistura estranha de emoções. Cada parede, cada canto, cada azulejo carregava memórias de uma vida inteira. Memórias boas e ruins. Memórias de Osvaldo, de Cláudio criança, dos netos dando os primeiros passos. Mas também memórias de humilhações, de invisibilidade, de uma mulher que foi se apagando aos poucos até quase desaparecer. Teresa me perguntou o que eu pretendia fazer com a casa. Se ia voltar a morar ali ou se tinha outros planos. Olhei pela janela da sala para o jardim da frente, para as rosas que eu mesma tinha plantado décadas atrás, e tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesma. Disse que ia vender. Disse que aquela casa tinha memórias demais, fantasmas demais, peso demais para eu carregar sozinha. Que precisava de um recomeço de verdade, num lugar que fosse só meu, sem as sombras do passado me assombrando a cada esquina. Teresa sorriu e disse que Osvaldo ficaria orgulhoso, que ele sempre quis que eu fosse feliz, e que às vezes a felicidade exige coragem para deixar ir o que já não nos serve mais. Ela estava certa. Estava na hora de uma nova fase. E eu, pela primeira vez em muito tempo, estava pronta para começar. A placa de vendido foi colocada na frente da casa numa manhã de sexta-feira, exatamente 45 dias depois daquela quinta-feira que mudou minha vida para sempre. Eu estava lá quando o corretor pregou a placa no portão, observando de longe, encostada num poste do outro lado da rua, sentindo uma mistura de emoções que é difícil colocar em palavras. O comprador era um casal jovem, recém-casados, cheios de sonhos e planos para o futuro. Quando os vi pela primeira vez na visita ao imóvel, algo apertou forte no meu peito. Eles me lembravam Osvaldo e eu, há quase 50 anos, quando compramos aquele terreno, achando que estávamos comprando apenas um pedaço de chão. Não sabíamos que estávamos comprando o palco onde toda a nossa vida aconteceria, onde nosso filho nasceria, onde décadas de memórias seriam construídas.
A moça, que estava grávida de poucos meses, me olhou com os olhos marejados e disse que prometia cuidar bem daquela casa, que ia enchê-la de risadas de criança, de almoços de domingo, de música e de tudo aquilo que transforma paredes frias em um verdadeiro lar. Eu agradeci com a voz embargada e desejei a eles toda a felicidade que eu e Osvaldo tivemos ali dentro. Toda a felicidade e nenhuma das dores. Na hora de entregar as chaves, minhas mãos tremeram tanto que quase deixei o molho cair. Era um molho simples, 3 chaves apenas, mas pesava como se fosse feito de chumbo puro. Segurei por um momento contra o peito, fechei os olhos e mentalmente me despedi de cada cômodo daquela casa. Da cozinha onde preparei milhares de refeições com amor. Da sala onde Cláudio deu os primeiros passos cambaleantes. Do quarto onde Osvaldo dormiu ao meu lado por 27 anos, onde sussurramos segredos e planos, onde construímos uma vida inteira juntos. Entreguei as chaves na mão do rapaz, assinei os últimos papéis do cartório e caminhei para fora daquela rua pela última vez. Não olhei para trás. Não podia. Se olhasse, sabia que não conseguiria ir embora. Meu apartamento novo ficava num prédio de 8 andares no centro de Curitiba, com portaria 24 horas e uma vista que me tirava o fôlego toda vez que eu abria a cortina. Eram apenas 2 quartos, uma sala modesta, uma cozinha pequena e um banheiro. Cabia numa fração do espaço da casa que eu tinha acabado de vender. Mas era meu. Completamente, inteiramente, indiscutivelmente meu. E ninguém nunca poderia me tirar dali. Nos primeiros dias, não sabia o que fazer comigo mesma. Durante 13 anos, minha rotina tinha girado em torno de outras pessoas. Acordar cedo para preparar café, cuidar da casa, cuidar dos netos, cuidar de todo mundo menos de mim. De repente, eu só tinha eu mesma para cuidar. E confesso que tinha esquecido completamente como fazer isso. Teresa me ajudou a mobiliar o apartamento com aquela paciência infinita que só as verdadeiras amigas têm. Fomos juntas em lojas, escolhendo cada peça com cuidado, pensando em cores que me alegravam, em coisas que eu queria e não apenas no que era prático ou barato. Comprei um sofá verde musgo que Patrícia teria odiado, cortinas floridas que ela diria serem bregas e fora de moda, quadros coloridos que ela chamaria de exagerados e sem classe. E cada escolha que eu fazia, cada decisão tomada pensando apenas no meu próprio gosto, me dava uma sensação de liberdade que eu não sentia há tempo demais. Foi numa dessas tardes de organização que encontrei, no fundo de uma caixa de papelão, um porta-retratos que eu tinha esquecido de embalar direito. Era uma foto antiga, de 1977, do dia do meu casamento com Osvaldo. Estávamos os dois na porta da igreja, ele de terno emprestado do irmão mais velho e eu de vestido simples que minha mãe tinha costurado com as próprias mãos. Nossos sorrisos eram enormes, inocentes, cheios de esperança num futuro que nem imaginávamos como seria. Segurei aquela foto por um longo tempo, deixando as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão. Gratidão por ter tido aquele homem na minha vida. Gratidão por tudo que construímos juntos. E gratidão pela arma que ele me deixou, aquela escritura que me salvou quando eu mais precisei. Coloquei o porta-retratos na estante da sala, bem no centro, onde eu pudesse ver todos os dias ao acordar e ao dormir. 2 semanas depois da mudança, Cláudio me ligou pedindo para trazer as crianças me visitar. Meu coração disparou quando vi o nome dele na tela do celular. Ainda não tínhamos conversado direito desde o confronto na varanda de Teresa. Mas eu sabia que esse momento chegaria e precisava estar pronta para ele. Disse que sim, que ele podia trazer Enzo e Valentina no sábado à tarde. Passei a semana inteira me preparando como se fosse receber a rainha da Inglaterra. Comprei biscoitos que as crianças gostavam, suco de uva natural, ingredientes para fazer o bolo de chocolate, que sempre foi o favorito dos dois. Arrumei o quarto de hóspedes com lençóis coloridos e brinquedos novos que comprei pensando especialmente neles. Queria que se sentissem bem-vindos. Queria que soubessem que a casa da avó ainda era um lugar seguro, um refúgio de amor incondicional. Quando a campainha tocou naquele sábado, minhas mãos tremiam de ansiedade. Abri a porta e vi Cláudio parado no corredor, segurando a mão de Enzo de um lado e de Valentina do outro.
As crianças me olhavam com uma mistura de curiosidade e hesitação, como se não soubessem muito bem como agir depois de tudo que tinha acontecido. Foi Valentina quem quebrou o gelo. Soltou a mão do pai, correu na minha direção e me abraçou com toda a força dos seus 8 anos. Gritou: "Vovó!", com uma alegria pura que derreteu instantaneamente todos os muros que eu tinha construído ao redor do meu coração machucado. Enzo veio logo atrás, mais contido como sempre foi seu jeito, mas com um sorriso enorme que dizia tudo que ele não conseguia expressar em palavras. Naquele abraço triplo, ali na porta do apartamento, senti que ainda havia esperança, que nem tudo estava perdido, que o amor, quando é verdadeiro, encontra caminhos mesmo através das ruínas. Enquanto as crianças exploravam o apartamento e brincavam com os brinquedos novos no quarto de hóspedes, Cláudio e eu ficamos sozinhos na sala. O silêncio entre nós era denso, carregado de tudo que ainda não tinha sido dito. Foi ele quem encontrou coragem para falar primeiro. Disse que tinha pensado muito nos últimos meses, que tinha revisto toda a sua vida, todas as suas escolhas, todos os momentos em que ficou calado quando deveria ter falado. Disse que finalmente entendia o quanto tinha me magoado, não apenas com o episódio da expulsão, mas com anos e anos de omissão e covardia silenciosa. E então ele contou algo que me pegou completamente de surpresa. Disse que tinha encontrado, nas coisas de Patrícia, enquanto separava os pertences para a mudança, recibos antigos de joalherias. Recibos de 13 anos atrás, de poucos meses depois do casamento. E quando investigou mais fundo, descobriu que ela tinha vendido um colar de ouro naquela época. O colar da minha mãe. A herança de família que eu vendi para pagar o vestido de noiva dela. Pelo que Cláudio descobriu com os recibos, o vestido custou menos da metade do valor que eu entreguei. O resto, Patrícia simplesmente embolsou para ela mesma. 13 anos de mentira. 13 anos carregando a gratidão falsa de uma mulher que tinha me roubado desde o primeiro dia de casamento. Fiquei em silêncio por um longo momento, processando aquela informação devastadora. Mas sabe o que é estranho? Eu não sentia a raiva que esperava sentir. Sentia apenas uma confirmação triste de algo que eu já sabia no fundo da alma. Que Patrícia nunca foi quem ela fingia ser. Que cada obrigada, cada "você é a melhor sogra do mundo" era apenas máscara. Disse para Cláudio que não queria falar mais sobre Patrícia, que ela já tinha ocupado espaço demais na minha mente e no meu coração. Que daquele dia em diante, ela seria apenas uma estranha que passou pela minha história e seguiu em frente. Nada mais, nada menos. Ele assentiu em silêncio, e então fez a pergunta que eu sabia que viria em algum momento. Perguntou se eu podia perdoá-lo. Não esquecer, porque ele sabia que algumas feridas deixam cicatrizes permanentes. Mas perdoar. Dar a ele uma chance de ser um filho melhor dali para frente. De reconstruir o que tinha sido quebrado. Olhei para aquele homem de 35 anos sentado na minha frente, com os mesmos olhos castanhos do pai dele, com a mesma expressão vulnerável que ele tinha quando era criança e vinha me pedir desculpas por alguma travessura. E vi não apenas o adulto que me decepcionou profundamente, mas também o menino que eu amei desde o primeiro segundo de vida. O menino por quem eu faria qualquer sacrifício. Disse que sim, que o perdoava, mas que nosso relacionamento seria diferente dali para frente. Que eu não seria mais a mãe que abaixa a cabeça e aceita tudo calada para evitar conflito. Que se ele quisesse fazer parte da minha vida, teria que me respeitar como pessoa, como Marlene, não apenas como a avó conveniente dos filhos dele. Cláudio concordou com lágrimas escorrendo pelo rosto. E pela primeira vez em muitos anos, nos abraçamos de verdade. Um abraço de recomeço, de segunda chance, de duas pessoas que se machucaram, mas escolheram tentar de novo. Os meses seguintes foram de reconstrução. Não apenas da minha relação com Cláudio, mas de mim mesma como pessoa. Comecei a fazer coisas que tinha adiado a vida inteira. Me inscrevi numa academia para a terceira idade e descobri que adorava hidroginástica. Entrei num grupo de leitura na biblioteca do bairro e fiz amizades verdadeiras que me enchiam de energia. Aprendi a usar o celular direito, criei perfil em rede social, reconectei com primas distantes que não via há décadas. E numa manhã ensolarada de novembro, realizei um sonho que carregava desde menina.
Peguei um ônibus para o litoral do Paraná e fui finalmente conhecer o mar. Eu tinha 67 anos e nunca tinha visto o oceano de perto. Parece absurdo, mas era a pura verdade. A vida sempre tinha outras prioridades mais urgentes. O mar podia esperar. E esperou por quase 7 décadas. Quando desci na areia de Matinhos e vi aquela imensidão azul se estendendo infinita até o horizonte, chorei como uma criança. Tirei os sapatos, deixei a água gelada molhar meus pés cansados e ri sozinha, como uma louca feliz, enquanto as ondas iam e vinham ao meu redor. Uma senhora que passava me perguntou se eu estava bem. Respondi que nunca tinha estado tão bem em toda a minha vida. Hoje, 8 meses depois daquela quinta-feira na cozinha, sento na varanda do meu apartamento e olho para a cidade se acendendo com as luzes da noite. Penso em Osvaldo e em como ele estaria orgulhoso de me ver assim. Livre, feliz, dona do meu próprio destino. Penso na frase que ele me disse um mês antes de partir. Às vezes a gente não conhece as pessoas que cria. Ele estava certo. Mas o que ele talvez não soubesse é que às vezes a gente também não conhece a si mesmo. Não até ser obrigado a descobrir. Patrícia quis me destruir. Mas o que ela fez, sem querer, foi me libertar. Me obrigou a encontrar uma força que eu não sabia que tinha. Não tenho raiva dela. Tenho apenas indiferença. Ela é uma página virada. O que eu tenho é gratidão. Por Osvaldo, que me protegeu mesmo depois de partir. Por Teresa, que me acolheu. Pelos meus netos, que me lembram que ainda tenho muito amor para dar. E por mim mesma, por ter encontrado coragem quando mais precisei. Aos 67 anos, aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se valorizar. Nunca é tarde para exigir respeito. Você não precisa aceitar migalhas quando merece o banquete inteiro. Você não precisa ser invisível para ser amada, porque o verdadeiro amor não exige que você desapareça. Ele exige que você seja, inteiramente, corajosamente, você mesma. E essa mulher, a mulher que eu sempre fui, mas tinha esquecido, finalmente está de volta, para ficar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.